marcou lá aquele lugar com uma palavra de vitória. Você estava lá, Juliana? Viu? Marcou aquele lugar com uma palavra de vitória. Se aproxima, nobre, né? Evangelista Anderson Nunes. Você acredita que Deus vai usá-lo, ele poderosamente? Você acredita que Deus vai usá-lo poderosamente na palavra? Você crê? Amém. Pastora Eleni estará entregando esse profeta da tarde, né? Estamos na noite, profeta da tarde, e eu vou ficar bem quietinho ali, na expectativa do que Deus vai fazer aqui. Amém. Jesus, eu creio, meu Deus, aleluia. Saúde a igreja com a paz do Senhor, amém. Vamos apresentar esse grande homem de Deus aí, o Senhor, amém. Senhor, eu quero te apresentar o teu servo. Jesus, continua usando ele como o Senhor tem usado, um instrumento vivo em tuas mãos, Senhor. Faz com que o nosso coração te aquete, Deus, para te ouvir falar como o Senhor tem falado neste lugar, de uma forma gloriosa e tremenda, Senhor. Mais uma vez, sacia nossa fome da palavra e nos instrui, Senhor, a seguir o nosso caminho, ó Pai, sabendo que é o Senhor que está nos direcionando. Em nome de Jesus, amém. Graça e paz, irmão. Vamos abrir a nossa Bíblia. Antigo Testamento, livro do profeta maior Isaías, capítulo 7, versículo 14. Isaías capítulo 7, versículo 14. Deus abençoe mais uma vez a igreja, ao pastor Daniel, sua família, pastora Eleni. Deus abençoe também o pastor Silas, junto com a sua família, que está na direção deste culto, culto da oração da hora nona. Deus abençoe a todos. Congrego na igreja Batista, geração de adoradores, pastora Cássia e pastor Jorge Lino. Trago um abraço dos mesmos para esta igreja. Tem alguns irmãos comigo, que é o diácono Bruno e o presbítero Antônio Carlos, e nós viemos adorar e glorificar ao nome do Senhor. Amém? Isaías capítulo 7, versículo 14, está escrito: por isso, o Senhor mesmo lhes dará um sinal: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamará Emanuel. Versículo de número 14, mais uma vez. Por isso, o Senhor mesmo lhes dará um sinal: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamará Emanuel. Se assente, irmãos, em nome de Jesus. Quando nós lemos o Antigo Testamento, livro do profeta maior Isaías, capítulo 7, versículo de número 14, identificamos que o versículo de número 14 é uma profecia esta que é chamado de profecia cristológica ou profecia messiânica. Quando nós olhamos e lemos e estudamos o livro do profeta Isaías, entendemos que Isaías foi um profeta que, pela concepção do povo de Israel, ele é chamado de profeta pré-exílio, porque foi um dos profetas que profetizou antes que o exílio com o povo do sul Judá ocorresse, quando eles fossem para a Babilônia. Este homem chamado Isaías, ele foi filho de um homem chamado Amós. A Bíblia diz, livro do profeta Isaías, capítulo 1, versículo de número 1, está escrito: e Isaías, filho de Amós, ele profetizou para o reino do sul, conhecido de Judá, diante dos reis Uzias, Jotão, Acais e Ezequias. Este homem chamado Isaías, quando nós pegamos no Antigo Testamento, nós olhamos a biografia deste homem chamado Isaías,
E a primeira coisa que nós vamos identificar é o pai deste homem chamado Isaías. E o nome do pai deste homem chamado Isaías, ele se chama de Amós. Este homem chamado Amós, ele não é o profeta menor, conhecido como Amós. Este homem chamado Amós é o pai deste homem que escreveu esse livro, que é chamado de Isaías. Isaías viveu diante do povo de Israel, mas Isaías, quando ele escreve esse livro, o povo de Israel já estava completamente dividido. Isaías, ele viveu diante de alguns contextos no Antigo Testamento, contexto estes que sobressai sobre o povo de Israel. Entendemos que no Antigo Testamento o povo de Israel, ele viveu ou participou durante alguns períodos. Quando nós olhamos a nação de Israel em si, identificamos que Deus, ele tinha propósitos para esta nação. Deus, ele tinha promessas para esta nação. E uma das grandes promessas que Deus, ele tinha para esta grande nação, conhecida como Israel, foi uma promessa a qual ele disse para Abraão, que colocaria esta nação em uma terra boa, em uma terra que manava leite e mel, como Deus também diz para Moisés. Então, uma das grandes promessas para este povo chamado Israel é Deus colocar este povo dentro de uma terra. Percebemos que no livro histórico de Josué, capítulo de número 6, ali começa a trajetória do povo de Israel, já para começar a ter domínio, a começar a tomar posse da terra a qual Deus já tinha prometido. Esse nome chamado de Israel, ele vem em uma trajetória em Gênesis capítulo de número 32, verso de número 22 adiante, quando Jacó está passando pelo val de Jaboque, se apresenta um homem em uma luta braçal. Jacó prevalece, o homem toca na articulação da coxa de Jacó. Jacó começa a andar manco, começa a andar mancando, e naquele momento o homem pergunta qual é o nome do personagem, e o personagem diz: o meu nome é Jacó. O homem tira o nome de Jacó e passa a colocar um novo nome, que é chamado de Israel. Então este povo, que possivelmente no futuro será erguido, ele já tem um nome que é chamado de Israel. Isaías viveu durante esse período a qual existiu essa grande nação. Mas o propósito de Deus para esta nação são grandes propósitos e diversos propósitos. Primeiro, colocar esta nação em uma terra que mana leite e mel. Segundo, colocar uma ordenança ou uma ética para esta nação. E qual é a ética? Êxodo capítulo 20, quando Deus dá a tábua dos 10 decálogos, que é os 10 mandamentos, em um dos versos do capítulo 20, Deus, ele colocou escrito para Moisés ler e passar para o povo de Israel. E qual é o mandamento e o que está escrito? Deus, ele escreveu que o povo de Israel não poderia adorar imagem de escultura. Então Deus está dando uma ordenança. Aqui está começando um culto para o povo de Israel. Que culto é este? É um culto teocêntrico, porque é um culto que volta-se para a pessoa de Deus. Não é um culto politeísta, é um culto teocêntrico. Isaías está vivendo neste período, só que o primeiro contexto que Isaías ele vai vivenciar é o período da aliança davídica. Percebemos que Deus ele colocou diversas alianças sobre o seu povo. Aliança edênica ou aliança adâmica com Adão, aliança noética com Noé, aliança abraâmica com Abraão, aliança mosaica com Moisés. Mas esta aliança, a qual Isaías vai vivenciar no seu contexto, é chamado de aliança davídica. Aonde está essa aliança davídica? Segundo o livro de Samuel, capítulo de número 7, lá está sendo escrito
que Deus, ele deu uma ordenança, usando o profeta Natã para Davi. Deus vai dizer, Natã diz para Davi, que sobre ele, que sobre a tua casa, estabelecerei uma aliança, e das entranhas, ou da descendência de Davi, o filho que ele terá, depois desse menino, ninguém mais assentará sobre o trono. Percebemos que na obra da cristologia, na obra da pessoa de Jesus, esta profecia, ela volta para a pessoa de Cristo. Por quê? Porque depois dele, ninguém mais há de se assentar neste trono. Então Deus, ele estabeleceu uma aliança davídica. Isaías está vivendo esse contexto, que é uma aliança davídica. Segundo, Isaías está vivendo um período a qual a nação de Israel se dividiu. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 12, a Bíblia diz que no reinado de Roboão, o povo de Israel se divide ao meio. 10 tribos é levado para o lado do norte, 2 tribos é levado para o lado do sul, que é chamado de Judá e Benjamim. Essas 2 tribos vai habitar uma capital esta que outrora os jebuseus estavam tomando posse, estavam controlando esta cidade. Capital esta que antes de Davi entrar era chamado de Jerusalém, mas segundo o livro de Samuel, capítulo de número 5, quando Davi passa pelo subterrâneo da terra, quando Davi entra na cidade e começa a tomar esta cidade, a cidade passa a ser chamada de cidade de Jerusalém, a casa de Israel. Isaías está vivendo nesse segundo contexto, qual? A nação de Israel estava dividida. Se a nação de Israel está dividida, tem um problema. O culto não é mais um culto teocêntrico, virou um culto politeísta. Só que há uma observação interessante. O livro de Isaías, as profecias de Isaías, não é direcionado para o povo do norte. As maiores revelações a qual Deus ele deu para Isaías foi para o lado do sul. Percebam que no livro de Isaías há diversas profecia estas para a Síria. Isaías capítulo 14, verso 24 ao verso 27, é uma profecia que é direcionado para o povo da Síria. Isaías também profetizou para o povo da Filístia, capítulo 14, verso 28 ao verso 32. Isaías também profetizou para o povo de Moabe, Isaías capítulo 15 a Isaías capítulo 16, e para no verso 14. Isaías profetizou para o lado do norte, profetizou, mas a vocação deste homem chamado Isaías foi para ser profeta para o lado do sul. Percebam que o momento de Isaías é um momento de declínio sobre este povo, porque o povo estava dividido. Um lado da nação, conhecido como Israel, agora possivelmente tirou o culto que era voltado a Deus e começa a adorar Baal. Alguém está pensando, ou alguém até já pensou, ou até já pregou, que o culto de Baal começou lá no período de Acabe, em primeiro livro dos Reis, capítulo 16, verso 25 adiante, quando Acabe casa-se com Jezabel e levanta o altar para Baal. Ali não começa o culto de Baal. O culto de Baal começa no livro de Josué, capítulo 2, versículo 8 adiante, quando a Bíblia narra que Josué faleceu, a sua descendência faleceu, se levantou uma outra descendência e eles começaram a cultuar a Baal. Então no livro de Josué já estavam adorando a Baal. O outro povo que está no lado do sul, conhecido como Judá, ainda começa e ainda tem o culto que é voltado a Deus. Mas o período de Isaías diante desse povo não é um período bom. Por quê? Porque o rei morreu. A vocação de Isaías não começou em um período de bonança. A vocação de Isaías não começou em um período de alegria. Repare, Isaías capítulo 6, versículo de número 1, Isaías vai dizer: e no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Isaías ele descreve duas palavras. Primeiro, no ano da morte do rei Uzias.
Palavra morte no hebraico, eu amo teologia, eu não acho pecado nisso. A palavra morte no hebraico é Mavet, e Mavet significa final de todas as coisas. A palavra morte no dicionário Aurélio da língua portuguesa significa fim, final. Então Isaías está dizendo, no ano final, no ano da morte, no ano do Mavet, eu vi o Senhor. Mas Isaías descreve que um personagem, ele morreu. E pela língua portuguesa, quem é o personagem que faleceu? Isaías diz, e um homem chamado Uzias, ele faleceu. Aonde Uzias estava? Qual foi o período? Que contexto é este para Uzias falecer? Segundo o livro das Crônicas, capítulo 26, versículo 16 adiante, Uzias, ele vai ao templo do Senhor, ele pega incenso, ele vai oferecer. Sumo sacerdote Azarias, com mais 80 sacerdotes, entra naquele templo e diz, Uzias, não compete a ti levantar incenso ao Senhor. Naquele momento, Uzias vai se indignar. Se indignando Uzias, ele vai ser cometido por uma lepra. Pegam-se Uzias e colocam uma casa separada. Por que colocaram ele em uma casa separada? Livro de Levítico diz que todo aquele que for cometido por uma lepra terá que ficar em um lugar separado, arraial separado ou uma casa separada. Estão seguindo uma ordenança a qual já foi dado por Deus. Pegaram Uzias, colocaram ele numa casa separada. É nesse momento, nessa casa separada, que Uzias ele vai falecer. Falecendo Uzias, a nação está de luto. Falecendo Uzias, a nação está de choro. A Isaías está dizendo, e no ano da morte, no ano do Mavet, do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Repare, aqui vai começar a vocação de Isaías. Aqui vai começar em um conceito de missões. Isaías 6, versículo 8, a qual está escrito, a quem enviarei e quem há de por nós? Aqui é um grande propósito da obra de missões, e quem estudou missiologia sabe o que eu estou dizendo. Capítulo 6 é a grande vocação de Isaías. Percebam que Isaías vai receber uma vocação em um período de morte. Isaías vai receber uma vocação em um período de lágrimas. O interessante do contexto de Isaías é que ele não era filho de profeta. Por quê? Porque a biografia do pai de Isaías, no verso 1 diz, e um homem chamado Amós, ele foi pai deste homem chamado Isaías. A Bíblia não diz mais que este homem era um profeta. A Bíblia não diz mais que este homem possivelmente era um sacerdote. O que a Bíblia diz é que um homem chamado Amós, ele foi pai deste homem chamado Isaías. Mas eu entendo que todo ser humano, quando está no processo de formação, quando está no processo evoluindo no ventre de uma mulher, ali está começando a trajetória deste ser humano. Por quê? Porque o salmista disse, quando eu estava no ventre da minha mãe, os teus olhos me viam, e no seu livro já foi escrito toda a trajetória da minha vida. O salmista está dizendo, no momento que eu estava em processo de crescimento no ventre da minha mãe, quando eu ainda era um zigoto, os teus olhos me viram, e no seu livro já foi escrito todos os dias da minha vida. Isto aqui é interessante, sabe por quê? Porque antes deste culto ser realizado, antes de cada pessoa estar aqui neste culto hoje, quando nós estávamos no ventre da nossa mãe, em processo de crescimento, os olhos do nosso Senhor já nos contemplou, e no seu livro já foi escrito toda a trajetória da nossa vida. Então diz para o seu irmão, nunca foi e nunca será obra do acaso. Nós só estamos aqui hoje porque os olhos dele nos viu, e no seu livro já foi escrito.
Então tudo que acontece na vida do ser humano nunca é obra do acaso, é propósito de Deus. Isaías vai receber uma vocação, sim, mas já era propósito de Deus. O interessante é que o chamado, o interessante é que a vocação deste homem começou num tempo de lágrimas, começou num tempo de morte. Aí eu começo a trazer à memória como se dá o nosso início, como se deu o início de algumas pessoas. Se eu perguntar a cada um aqui como foi o seu início no Evangelho, nós podemos sentar, nós iremos conversar, ou possivelmente passaríamos esse dia de segunda-feira, passaríamos uma madrugada e chegaríamos à terça-feira, e você ainda estaria conversando comigo sobre teu início, porque o início às vezes, ele nunca será bom. O início às vezes, ele nunca será um início de bonança. Com o início sempre será o início de adversidade, o início sempre será o início de provação. Eu lembro do meu início, eu não comecei a pregar na igreja, eu lembro do meu início. O meu início não tinha ser humano me ouvindo. O meu início eu preguei no monte, o meu início eu pregava para os matos. Por quê? Porque ali era o meu início. No meu início tinha um homem, hoje ele é pastor, na época ele era diácono, pastor Sebastião. Ele chegava para mim no monte e dizia: Anderson, prega para mim. Eu pregava para ele e eu falava tudo errado, eu trocava o A com B, eu trocava o B com o D. Por quê? Porque era o meu início. Eu voltava para minha casa e dizia: Senhor, eu não irei mais subir o monte com esse varão. E no outro dia estava eu no monte e ele dizia: prega para mim, tu serás pregador. Por quê? Porque no início ninguém vai estar batendo no seu ombro e falando: vai que Deus é contigo. No teu início ninguém vai bater palmas para você e vai dizer como a sunamita falou para Eliseu: eis que eu vejo um grande homem de Deus passando por nós. Por quê? Porque no teu início as portas irão se fechar, no teu início ninguém vai querer te abraçar. Eu lembro do meu início, igreja. Eu pegava o desodorante dentro do meu quarto, eu ficava diante do espelho e eu começava a pregar. Eu colocava um fundo musical no som e eu pregava. Eu acho interessante porque até dentro do quarto, no meu início, eu sentia a presença de Deus. Por quê? Porque era no meu início, ninguém estava lá, ninguém estava me olhando, mas tinha alguém no terceiro céu, assentado no trono, como Isaías diz no capítulo 40, verso 22, e ele se assenta sobre o trono, e ele abre os céus e desenrola como cortina, ele olha para nós e nos vê tão pequeno como gafanhoto. O início é doloroso, e ele sempre dizia para mim: prega, tu serás um pregador. Até chegou um dia, igreja, eu fui para a casa de Deus, eu fui orar, e eu falei: Senhor, eu não creio no que está acontecendo. Se é Deus, se é o Senhor mesmo que já decretou que isto vai acontecer na minha vida, eu preciso ouvir a tua voz. E naquele dia, naquele culto, Deus levantou o varão, e o varão veio marchando, botou a mão no meu ombro e disse: servo, eu irei te levantar, eu irei te capacitar e eu irei te ungir. Por quê? Porque no início até nós não acreditamos da vocação a qual Deus tem na nossa vida. Mas igreja do Senhor, se Deus já disse que vai te usar, se Deus já disse que vai te levantar, se Deus já disse que vai te erguer, então acredita na palavra de Deus, porque Ele é fiel. Vamos voltar à Bíblia. Então Isaías está tendo uma visão no tempo de morte, no tempo do fim, no final de todas as coisas, é no tempo do fim, é no tempo final de todas as coisas, que Isaías vai dizer: eu vi o
Senhor, lembra do que eu disse? Ó Senhor, os teus olhos me viram quando eu ainda era informe, e no seu livro já foi escrito todos os dias da minha vida. O meu Deus já tinha decretado algo na vida de Isaías, o meu Deus já tinha programado algo na vida de Isaías. Anderson Nunes, e por que não aconteceu no passado? É porque Deus tinha hora certa, Deus tinha minuto certo, Deus tinha segundo certo, Deus tinha tempo certo, e Deus tinha dia certo. Olhe para o seu irmão e diz: hoje é um dia certo. Não precisa pegar na mão dele, só diz para ele: hoje tem uma hora certa, hoje tem um minuto certo, hoje tem um segundo certo, que nós iremos contemplar aquilo a qual Deus quer nos mostrar. Anderson Nunes, eu vou ver o que Deus vai me mostrar, eu creio, e eu também quero profetizar que a tua casa vai ver, que a tua família vai ver, que esta igreja vai ver. Mas Anderson, alguém já decretou que é o fim. Anderson, alguém já decretou que é período de pandemia. Eu sei. Qual foi a vez que Deus deixou de se revelar em um tempo ruim? Qual foi as vezes a qual Deus deixou de se revelar em um tempo de final de todas as coisas? Se tudo isto está acontecendo, é porque Deus tem um propósito específico para alguém. Propósito. Olha, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. Primeiro, é tempo de morte. Segundo, o rei morreu. Terceiro, ele viu. Diz para o seu irmão: está preparado para ver? Está preparado para ter visões? Eu consigo ver o céu em um período ruim. Atos capítulo 7, versículo 55 adiante. E pegaram em pedras para apedrejar Estevão. Antes do apedrejamento, está na Bíblia, Estevão olhou para o céu e Estevão disse: eu vejo o céu aberto e o Filho de Deus em pé, à direita de Deus Pai. O momento era de apedrejamento, mas ele viu o quê? Céu. Apocalipse capítulo 1, versículo de número 9, João disse: eu, João, irmão vosso e companheiro vosso, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra do Senhor e do testemunho do mesmo. Ele está onde? Patmos. Patmos significa mortal. Ele está num lugar chamado de morte. Versículo 8, Apocalipse 1, está escrito: eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, eu sou o princípio e eu sou o fim. Eu sou aquele que era, eu sou aquele que é, e eu serei eternamente. Por quê? Porque eu sou Deus Todo-Poderoso. É um tempo do fim, mas eles estão recebendo visões. Se alguém acredita na mensagem bíblica, levante as suas mãos em forma de receber. E eu quero profetizar que este período a qual o Senhor e a senhora está vivenciando não vai anular a qual Deus quer te dar visões. Então se prepara, o Senhor e a senhora vai voltar para tua casa dizendo, falando, dizendo o que Deus está fazendo neste culto de oração, de oranoma. O meu Deus quer te dar visões hoje. Glória a Deus. Glória a Deus. Quarto, a visão que ele teve não é da terra, a visão que ele teve foi do céu. Quem tem visão da terra, para. Quem tem visão da terra, desiste. Quem tem visão da terra, olha para trás. E quem tem visão do céu, continua, prossegue, vai avante. Por quê? Porque algo que não pode fechar na nossa vida é a nossa visão. Posso te fazer uma pergunta? Como está a nossa visão? É um período de morte, mas Isaías tem visões. Isaías é chamado como profeta, mas calma aí, ele nasceu sendo profeta, ele era filho de profeta. O pai dele, a Bíblia não diz, era usado por Deus, mas Deus levantou ele para ser profeta. E aqui está. Tem muita gente pensando que para ser profeta tem que ser filho de profeta.
pode te dar nada, mas se aquele lá de cima, que é chamado de Deus, te levantou para profetizar. Anderson, os profetas terminaram em João Batista, eu sei, mas o que é que Paulo narrou em 1ª carta aos Coríntios, capítulo de número 12, acerca dos dons espirituais? Paulo falou que tem um dom da profecia. Oh, glória a Deus. Existem 3 tipos de profeta na Bíblia. Primeiro, profeta oral, profetizou. Segundo, profeta vidente. Terceiro, profeta literal. Quando os profetas da igreja, vamos lá? 1, 2, 3, profeta oral. Vamos lá? Profeta. Segundo, profeta vidente. Terceiro, profeta literal. Isaías nasceu sendo os 3. Profeta oral, profetizou, mas em diversos casos não pôde escrever nada. Anderson, está na Bíblia, Êxodo capítulo 7, versículo 1. Deus falou a Moisés: colocarei o Senhor como Deus diante de Faraó, e teu irmão Arão será profeta no teu diante de ti. Arão foi profeta. Escreveu algum livro? Segundo, profeta vidente, segundo o livro dos Reis, capítulo 6, versículo 8 adiante. O rei inimigo está tramando contra a nação de Israel, já armou uma emboscada. Só que o rei inimigo, quando armou a emboscada, ele pensou que ia pegar a nação de Israel. Só que tem um problema, tem um profeta em Samaria, que chegou diante do rei e falou: não passamos em tal lugar, porque lá tem uma cilada contra o nosso povo. Que profeta é este? Profeta vidente. O que? Ele contempla aquilo que estão tentando tramar contra a vida dele. Quem é esse homem? Eliseu. Acredita nesta palavra? Levante as suas mãos. O que estão tentando tramar contra a tua casa, o que estão tentando tramar contra a tua família, o meu Deus vai te dar visões. Mas Anderson, abriram uma cova diante de mim. O salmista disse: e abriram uma cova diante de mim, mas não fui eu que caí, porque foram eles mesmos que caíram nela. Profeta vidente. Oh, glória a Deus. Terceiro, profeta literal. Quem é o profeta literal? Ele é oral e é vidente, ainda escreve um livro. Quem? Isaías, oral, profetizou acerca da vida de Jesus. Vidente, ele era visionário. Isaías capítulo 53, Isaías vai dizer: e como uma ovelha muda foi levada sobre o matadouro, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Isaías capítulo 61, versículo 1: e o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Aconteceu em Jesus. Lucas capítulo 4, versículo 17 ao verso 18, ele entrou na sinagoga, pegou um pergaminho, o pergaminho era de Isaías, e Jesus vai dizer: e o Espírito, o Espírito, o Espírito, o Espírito, o Espírito, o Espírito está sobre mim, e Ele me ungiu para pregar as boas novas, salvar os contritos e libertar os cativos de coração. Oh, irmãos, Deus está dando dom para pessoas escreverem o que Deus está te dando. Oh, glória ao Senhor. Se prepara para escrever estudos, se prepara para escrever postilas, porque Deus está te dando este dom, Deus está te dando este talento. Eu sou prova disso. Meu pai não é pastor, não sou contra qual pai é pastor. A minha mãe não é missionária, eu não sou contra quem tem uma mãe missionária. Ninguém da minha família é pregador, mas Deus me levantou, me ungiu, e pela misericórdia me deu graça para escrever, e hoje em dia eu tenho uma apostila de teologia do Novo Testamento. Mas Anderson, como que é isso? É Deus que faz. Então Deus está te dando esse dom, então Deus está colocando isto na tua vida. Sabe por quê? Porque Ele acredita em você, mesmo que alguém do teu lado não acredita em você. Isto é o que menos importa. O que importa é aquele lá de cima, que é chamado de Deus. E se Ele olhou para você, e se Ele falou: é você que eu quero usar, é você que eu quero levantar, é você, é você, é você. Ele é oral, Ele é vidente, e Ele também é literal. Por quê? Porque Ele também escreve. Irmãos, se queremos algo profundo de Deus, temos que mergulhar. Isaías 7,14. Isaías, qual é o contexto disso? Isaías falou: Acaz, pede um sinal. Acaz disse: nem na terra,
nem no céu, pedirei um sinal. Então Deus decretou: Isaías, diz para o povo aí, que uma donzela, uma virgem, é só ler do versículo 14 subindo, voltando, conceberá e darás à luz a menino chamado Emanuel. E aqui eu quero prosseguindo para o final. Percebam, é uma profecia cristológica. Anderson, você veio pregar o quê? Mensagem cristológica. Por quê? Porque tudo volta para Jesus. Tudo está na pessoa em Jesus. Tudo está neste moço chamado Emanuel. Quando Isaías diz que uma donzela conceberá e darás à luz a menino chamado Emanuel, percebam, não é só Isaías que vai profetizar. Miqueias capítulo 5, versículo 2: E tu, Belém Efratá, pequena demais entre todas as cidades, é de ti que há de nascer um rei. Oh, glória a Deus. O salmista disse que um dia chegaria esse menino. Salmo de número 24, que é um salmo de escatologia, volta dizendo: abre as portas, ó Jerusalém, para que entre o rei da glória. Quem é este rei da glória? Aí o povo vai dizer, o que é que o povo diz? É o Senhor Deus dos exércitos. Mas olha, uma donzela conceberá e darás à luz um menino chamado Emanuel. Começa aí para o final. Aonde aconteceu isso? Lucas capítulo 1, verso 26. Aqui tem outra revelação para a igreja. E o anjo Gabriel vai numa cidade chamada de Nazaré, que ficava em Galileia. Pergunte para o teu irmão, o que era Nazaré na época? Pergunte para ele o que era Nazaré na época. João capítulo 1, versículo 46. Natanael disse: alguma coisa boa pode vir de Nazaré? Oh, glória a Deus. Por quê? Porque Natanael é um cananita. Natanael é de Caná. E quem é de Caná olha para Nazaré, olha com um olhar de desprezo. Horrenda coisa é quando o homem te olha com um olhar de desprezo. Oh, glória a Deus. Natanael está dizendo: alguma coisa boa pode vir de Nazaré. Aonde que o anjo está indo em Lucas 1, verso 26? Aonde que o anjo foi em Lucas 1, versículo 26? Qual é a casa que o anjo está indo em Lucas 1, verso 26? É uma casa que está dentro de Nazaré, cidade insignificante, mas a promessa vai se cumprir aonde? Em uma cidade insignificante. Todos podem desprezar tua cidade, todos podem desprezar onde a tua casa está localizada, todos podem desprezar a família que você tem, a família que foi constituída para você criar. Mas eu sei de uma coisa: tem uma promessa estabelecida na tua casa, tem uma promessa estabelecida na tua família. Não tenham vergonha de dizer isto. Eu moro no morro, perto do monte, mas foi lá em cima que Deus entrou na minha casa e disse: aqui eu vou levantar um jovem para pregar minha palavra. E eu quero profetizar isto: o meu Deus está entrando na tua casa, irá levantar alguém para pregar a palavra de Deus. O anjo Gabriel chega lá, e o anjo Gabriel diz: Maria, agraciada és tu entre as mulheres, bendito é o fruto que há no seu ventre. Olha o que o anjo Gabriel vai dizer: o Espírito do Senhor descerá sobre ti, a cidade é menosprezada. A casa pela concepção judaica de uma família humilde era uma casa pequena, 4 metros por quadrado, só tinha uma janela. A porta não era uma porta muito bonita, o telhado era um telhado removido. Anderson me prova na Bíblia, Marcos capítulo 2, para descer o paralítico diante de Jesus, fizeram o quê? Removeram o telhado. Por quê? Porque a casa dos mais humildes eram assim. A casa é humilde, a família é humilde. Por quê? Porque o noivo é carpinteiro. Eles estão localizados em uma cidade que é menosprezada para alguns, mas alguém no
terceiro céu está olhando para Gabriel, está dizendo: entra na casa que não tem aparência, entra na família que é humilde, e entra na cidade que é menosprezada. Por quê? Porque é lá que eu vou cumprir com a minha palavra, é lá que eu vou cumprir com a minha promessa. Alguém aqui ainda acredita em profecia quando vem da parte de Deus? Isaías está escrito, capítulo 55, versículo de número 11: assim será a palavra do Senhor, quando sair da boca dele, não voltará para ele vazia, mas antes há de fazer tudo aquilo que lhe apraz. Aquieta o teu coração. Se Deus já disse que vai levantar, que vai ungir, que vai capacitar, se Deus já disse que vai exaltar, então acredita, porque a palavra dele está de pé. Oh, Minaia, ceia de a palavra de Deus está ardendo no coração de almas aqui. Sabe o que é isso? É Deus confirmando: meu filho, eu já decretei, e ela ainda está de pé. Alguém aqui está trazendo à memória aquela profecia, quando o varão veio diante de ti e falou: meu filho, eu tenho grandes coisas, eu vou realizar. O teu momento, irmão, quando ninguém vê a profecia se cumprir, a primeira coisa é: aquele profeta estava na carne, aquela profecia não foi de Deus. O tempo está passando, os anos estão passando e nada aconteceu. Mas eu amo a Bíblia, porque quando Deus direciona uma palavra, não pode voltar vazia, porque antes de voltar tem que fazer aquilo a qual lhe apraz. Levante as suas mãos e diz: eu creio naquela profecia a qual Deus usou um profeta para mim. Diz: eu creio naquela profecia, naquele culto de mini vigília. Eu creio naquela profecia, naquele culto jovem. Eu creio naquela profecia a qual Deus decretou para minha vida. Profecia liberada não pode voltar vazia. Já profetizaram diversas situações aqui, já profetizaram diversas palavras aqui. Anderson, e aí? Agora só basta eu acreditar no que foi profetizado. E darás à luz ao menino chamado Emanuel. Calma aí, o que é que o Emanuel fez? O que está neste nome chamado Emanuel? Vamos lá. No nome de Emanuel tem outro nome, Lucas 1, versículo 31. E colocarás o nome dele de Jesus. Diz para o teu irmão: o nome dele é Jesus. O nome dele é Jesus. Pergunte para o seu irmão: o que acontece quando nós utilizamos o nome de Jesus? Pergunte, irmão: o que acontece quando nós utilizamos o nome de Jesus? Primeiro, os demônios nos submetem. Lucas capítulo 10, versículo 17. E 72 discípulos voltaram regozijando e disseram: Senhor, os demônios nos submetem pelo teu nome. Oh, glória. Lucas 10, 17. Senhor, e eles voltaram regozijando e disseram: os demônios nos submetem pelo teu nome. Eles não voltaram alegres porque uma cura aconteceu. Eles não voltaram alegres porque um milagre extraordinário aconteceu. Eles não voltaram alegres porque Deus abençoou. Não sou contra isso, e não é pecado, entendam. Eles não voltaram alegres porque Deus abençoou a vida financeira. Não, eles voltaram alegres porque algo no mundo espiritual aconteceu. O que foi? Aquele demônio que se levantou foi o mesmo que caiu, porque quem carrega o nome de Jesus, até os demônios têm que nos submeter. Eles voltaram regozijando e disseram: Senhor, os demônios nos submetem pelo teu. A prioridade aqui, oh glória a Deus, a
prioridade aqui sempre será nome de Jesus. Vou repetir: a prioridade sempre será o nome de Jesus. A prioridade na tua casa sempre será o nome de Jesus. A prioridade nesta igreja sempre será o nome de Jesus. A prioridade na tua família sempre será o nome de Jesus. Quantos estão carregando o nome de Jesus? Quantos estão carregando o nome de Jesus? Eu quero profetizar que Deus está te dando mais autoridade, mais ousadia, mais unção, mais intrepidez para decretar pelo nome. Oh, aleluia! Diz para o teu irmão: todo demônio que se levantou, diz para ele: todo demônio que se levantou, eu tenho que espiritualizar, porque eu acredito nisto. Todo demônio que se levantou contra a tua casa, todo demônio que se levantou contra a tua família, todo demônio que se levantou contra esta igreja, contra esse culto da hora nona, vai ter que cair, porque é pelo nome de Jesus. Glória a Deus. Segundo, pelo nome de Jesus, os milagres têm que acontecer. Oh, glória a Deus. Atos capítulo 3, versículo 6. Pedro disse: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. Em nome de... Oh, vamos lá. Eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de... Levanta-te. Ele se levantou pelo nome de quem? Oh, glória a Deus. Quantos estão entendendo a palavra? Quantos estão entendendo a palavra? Aquele paralítico se levantou pelo nome de quem? Teve firmeza nos seus pés pelo nome de quem? Ele entrou no templo pelo nome de quem? Ele saltou pelo nome de quem? Olha que profundo! Pedro está dizendo: eu não tenho prata e eu não tenho ouro. Atos capítulo 2, versículo 45. E todos vendiam as suas propriedades e depositavam aos pés dos apóstolos. Atos 2, 45. Eles têm condição financeira. Atos capítulo 3, Pedro está dizendo: eu não tenho prata, eu não tenho ouro. Como aí? Se em Atos 2, 45 eles têm oferta, como que em Atos capítulo 3 ele está dizendo que não tem prata e não tem ouro? Ouro e prata sacia no momento, mas o que vale, o que vai saciar para a vida eterna, e o que vai saciar para a vida eterna é a presença de Deus. É a presença de Deus. O que não pode faltar na nossa vida é a presença de Deus. O que é que Pedro está dizendo? O que eu tenho eu te dou. Se a mensagem não nos confrontar, não foi uma mensagem bíblica. O que é que você tem na tua vida que neste momento você pode dizer para o teu irmão: o que eu tenho eu te dou. O teu milagre vai acontecer, a providência vai chegar, a cura vai acontecer. Oh, glória a Deus. Fica tranquilo, não vou pedir para ninguém dar glória. A palavra tem que nos motivar a adorar. Diz para ele o que é que você tem. Diz para ele o que é que você tem. Se você tem a presença, então profetiza na vida do teu irmão. Presença. Pelo nome de Jesus. Calma aí. Uma donzela conceberá e darás à luz um menino chamado Emanuel. Por quê? Porque ele tem nome, e o nome dele é Jesus. Para por aí? Não. Só acontece as coisas se nós utilizarmos o nome de Jesus? Acontece sim, 100%. Mas tem outras revelações dentro desse nome. Por quê? Ele não é só Emanuel, ele não é só Jesus. Na língua original do Novo Testamento, que é o greco-enê, ele é chamado de Iesous. Diz para o teu irmão: o que é Iesous? Irmão, é sobre Jesus que eu estou pregando. O que é Iesous? Iesous, na Bíblia, é aquele que salva, é aquele que resgata. Iesous, na Bíblia, é aquele que traz a redenção. Jesus, propósito maior para vir aqui foi salvar. E aqui eu finalizo. Aqui eu finalizo. O
que nós estamos esperando de Jesus? Salvação em toda a nossa família ou só bênção materiais nessa terra? Glória a Deus. E é só usar aquele que salva. Lucas 19, antes da cruz, ele falou que é para Zaqueu: hoje chegou salvação na tua casa. Na cruz, Lucas 23, verso 41 adiante, o crucificado vai dizer: Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino. Jesus na cruz, Jesus vai dizer: ainda hoje. Oh, glória a Deus. Estarás comigo no... Tem um propósito para o Emanuel vir. O maior propósito é a salvação. Se nós não conseguimos se alegrar com o propósito de salvação, irmão, tem alguma coisa aí. O maior milagre não é a porta se abrir. Pode pregar, pastor? Direção, pode pregar? O maior milagre não é a cura extraordinária acontecer. O maior milagre ainda é Lucas 23, 43. O que? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. O maior milagre ainda é salvação. Oh, por uma vez só, agarre a mão desta pessoa e diz para ela: Jesus ainda salva, Jesus ainda quer salvar. E eu quero profetizar que esse culto da hora nona não será, repare, não será só marcado por cura, só marcado por testemunho extraordinário, por portas que foram abertas de uma maneira extraordinária, não. Este culto de oração da hora nona será marcado com o maior milagre, que é a alma se convertendo, que a alma aceitando a Jesus Todo-Poderoso. É o maior milagre, igreja. O maior milagre ainda é a salvação. Cadê a mensagem de Jesus? Aonde a mensagem cristológica foi parar? Irmão, Jesus ainda salva. Jesus ainda resgata o pecador. Jesus ainda resgata o cracudo. Jesus ainda resgata o traficante. Esta é a mensagem do Evangelho. Antes da cruz ele salva. Na cruz ele salva. E depois da cruz, Atos 16, verso 31. O que é que Paulo diz ao carcereiro? Crede no Senhor seu Deus, e será salvo tu e a tua. Antes da cruz, Zaqueu, chegou a salvação na tua casa. Na cruz, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Atos 16, 31. Depois, crede no Senhor, 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 e serás salvo, tu e a tua casa. O diabo veio matar, roubar e destruir, mas no outro lado está vindo aquele que tem as mãos furadas, dizendo: eu vim trazer vida, rapaz, é vida com abundância. Com abundância. Irmão, qual foi a mensagem que te salvou? Qual foi a mensagem que fez você parar com os vícios? Eu amo a mensagem da igreja primitiva. Igreja, estou falando de igreja. Igreja, não estou falando de alguns besterol que tem por aí. Igreja, fundamentada em palavra. E como não é a primeira vez que eu venho aqui, dou glória a Deus, porque aqui é fundamentado em palavra. Estou falando de igreja. Igreja, como dizem por aí os neopentecostais, que veio do pentecostalismo adotando outras medidas: vassoura de fogo, o anjo que vem,
o anjo que vai, eu acredito, porque tenho amigos que dizem que vê isto, mas calma aí, isto aqui está onde? Eu estou falando de igreja, Bíblia. A primeira pregação da igreja primitiva, para 5.000 almas se converter, foi em nome de quem? Jesus. Irmãos, finalizo aqui. Não deixe a mensagem de Jesus sair de cena. O propósito ainda é Jesus. Eu vou dizer o que o meu pastor me ganhou para Jesus. Hoje em dia ele não é meu pastor, mas já foi meu pastor. Eu vou dizer o que ele me ganhou para Jesus. Sabe qual foi a mensagem que ele pregou para mim ganhar para Jesus? Há 11 anos atrás, quando eu estava em São Januário, no Vasco da Gama, ele pregou a seguinte palavra: Jesus salva, Jesus cura e Jesus liberta. Aqui está a mensagem de Jesus. E uma donzela conceberás e darás a luz ao menino chamado Emanuel. Se o Espírito me levou para este lado, é este lado que eu quero finalizar. O nome dele é Jesus. Com a permissão da liderança, a igreja pode se colocar de pé? Se põe de pé, irmãos. Se põe de pé. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu glorifico a Deus porque Deus falou com a igreja na palavra e falou do nome de Jesus. Só quero orar pela tua vida. Alguém aqui, irmãos, não é da igreja? Levante as suas mãos. Eu creio que todos são da igreja. Mas alguém aqui não é cristão? A senhora não é cristã? Tem mais alguém aqui que não é cristão? Além da moça que levantou as suas mãos? Tudo há um propósito. Falei sobre Jesus. Irmã, a senhora quer aceitar Jesus como o único, suficiente Salvador, o único que pode salvar a tua alma? A senhora quer aceitar Jesus como único Salvador? Vem aqui à frente em nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Na terra, oh. Louve a Deus. No céu. Uma irmã para louvar, por favor. Deixa o céu. A igreja que sabe louvar, louva esse hino. Irmãos, a Bíblia diz em Lucas 15 que há uma festa no céu quando o pecador se arrepende. Se há uma festa no céu, por que a igreja está calada? Louve a Deus assim, irmão. Uma alma aceitando a Jesus. Vamos lá? Deus falou na pregação que esse culto será um celeiro de almas aceitando a Jesus. Vamos lá, irmãos. Eu falei uma vez para o Senhor, não sou um pregador muito avivado, mas eu prego a Bíblia. Vamos lá? Deixa o céu. Deixa o céu. Oh, irmão, se quiser adorar, glorifica. Eu sei que em nenhum momento eu pedi para você dar glória, mas se alguém aqui quiser dar glória, dê glória, fale aleluia. Se alguém ainda fala em línguas estranhas, fale em glossolalia. Mas uma alma. Oh, glória a Deus. Tem mais almas ainda, irmão, que vai vir por esse escuto ainda. Ainda vai ter mais almas que irão entrar por esta igreja nesse culto.
Nada estará sendo aqui, nada estará sendo em vão. Deleida como noia ceia. Oh meu Deus, diz a direção desse trabalho. Continue na mente, na pegada. Rebia, faia, jomanaia. Porque algo extraordinário ainda há de acontecer. Eu vejo pessoas expelindo enfermidades. Eu vejo obreiros correndo com balde, colocando diante de pessoas, e pessoas sendo curadas, expelindo enfermidade, vomitando. Oh meu Deus, está dando mais autoridade à direção. Não que não tenha, mas Ele está dando mais autoridade. Algo extraordinário ainda vai acontecer. Assim diz o Senhor. Oh, na cabanaia, chomanaia. Oh, glória por esta alma, glória por esta alma, glória por esta alma, glória por esta alma. Oh, irmão, eu vou fazer o que Deus está mandando. Profetiza na vida de 3 pessoas. Jesus vai salvar a tua casa. Profetiza na vida de alguém. Ainda tem salvação. Deus está aqui, Bruno. Oh, glória. Oh, irmão, estenda as suas mãos para cá. Estenda a tua mão para essa moça que será serva de Deus. Olhe para mim. Já vou passar ao pastor. Agradecer a oportunidade e a direção. O propósito de Jesus na tua vida é te salvar, salvar a tua alma e escrever o teu nome no livro da vida. Esse é o propósito de Jesus na tua vida. Mas enquanto nós buscamos o reino dos céus, as demais coisas serão acrescentadas. Não vou te iludir. Se aceitar Jesus hoje, amanhã, algo extraordinário, uma porta pode saber? Pode. Mas o propósito é a salvação da tua alma. O propósito é que a tua alma não vai para o inferno, mas que a tua alma vai para o céu quando a última trombeta tocar. Esse é o propósito. Se algo mais pode acontecer, vai acontecer. E eu creio que vai acontecer. A história será mudada. Um quadro será mudado, mas o propósito é salvar a tua alma. A mensagem é para isso: salvar a tua alma. Esse é o propósito. Amém? O pastor estará orando, estará te entregando na mão do Senhor, e estará fazendo a confissão de fé. Sempre a confissão de fé. Amém, irmãos? Deus abençoe essa igreja. Deus abençoe a direção. A todos que estão aqui. E como sempre eu venho aqui, todos me recebem de braço aberto. Como eu sempre digo, não sou esse de pá, sou mais quieto. Não sou um Bruno da vida, de pá. Mas Deus me usa desse jeito. E Deus cumpre do jeito que Ele me usa. Amém? Então, como diz a Bíblia em Lucas 15, há uma festa no céu quando uma alma se arrepende. Glorificamos a Deus por essa alma. E agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.